todos os lugares, cruzando os mares, fazendo... As pessoas boas, elas partem desse mundo e deixam, sabe assim, aquela saudade, aquela lembrança carinhosa, aquele riso das coisas boas que essa pessoa fez. É um ar de vitória, não é de derrota. Por isso que nós cristãos, quando a morte chega, dependendo das pessoas, a gente olha e a gente diz, que vida linda. Eu estou falando de um frei que eu tenho uma grande admiração, Frei Jorge da Paz. O nome dele na Rede Vida era Frei Jorge da Paz com a palavra do Senhor. Esse homem tinha uma espiritualidade, um dom da palavra, sabe? Uma bondade, um carinho. Estava internado no hospital AC Camargo desde abril para tratar de um câncer e o motivo do falecimento foi a questão pulmonar. Vamos rezar por ele, pedindo bênçãos, graças dos céus e que agora Nossa Senhora o acolha lá nos céus, recompensando todo o seu esforço, todas as suas lutas. Um homem de Deus, e um homem que nos mostrou o caminho dos céus. Chegou antes, e antes prepara como intercessor nosso a nossa chegada também. Por esse bom homem de Deus, um homem verdadeiramente da paz, Frei Jorge da Paz. Com a palavra do Senhor, e agora com o Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, cuida com carinho deste filho que hoje chega aos céus. Amém. Preciso descansar em teu colo, onde eu encontro efusão. Hoje eu preciso do teu colo de mãe. E essa é a vida da gente, né? Curta. No final das contas, a nossa vida passa muito rápido, né? Muito rápido. Tá só começando, ao vivo para todo o Brasil, 4 horas e 17 minutos. Escolhas da vida, vem comigo, vamos lá, força, vai! Você sabe que ter propósito na vida é uma das coisas assim mais importantes. Quando a gente vai vivendo a vida, mas a gente vai vivendo a vida de um jeito que a gente parece que não leva muito a sério, a nossa vida vai perdendo a graça, o encanto, a beleza, o brilho nos nossos olhos vai desaparecendo. Ter uma vida com propósito. O que é que isso significa? Quer ver? Vem cá, vai. Qual é o problema, Charlie Brown? Acabei de receber péssimas notícias. A professora disse que nós vamos ter uma excursão para o Museu de Arte e eu tenho que tirar A no meu trabalho. Senão, eu vou repetir de ano. Por que temos que sofrer toda essa pressão com relação às notas? Bom, eu acho que o propósito de ir para a escola é tirar boas notas. Aí você vai para o 2º grau, onde o propósito é estudar mais ainda para tirar boas notas e poder ir para a faculdade. E o propósito de ir para a faculdade é tirar boas notas para poder fazer pós-graduação. E o propósito disso é você estudar mais e tirar boas notas para ter um emprego e ser bem-sucedido, para casar e ter filhos.
para poder mandá-los para a escola, para tirarem boas notas, para poderem ir para o segundo grau e tirarem boas notas, para irem para a faculdade e darem... Qual que é o seu propósito? Você já pensou em ter, por exemplo, mais intimidade com Deus? Qual que é o primeiro passo? A gente tem que estabelecer metas possíveis. Por exemplo, quando você acorda pela manhã, você faz uma oração da manhã? Se você faz oração da manhã logo que acorda, você está cultivando a sua vida espiritual. Tem gente, por exemplo, que ao ir para o trabalho, vai rezando o terço e vai repetindo as Ave-Marias, e aquilo vai fazendo bem para a mente, para o coração, para a espiritualidade, para a alma. Tem gente que, para ir para o trabalho, passa, por exemplo, na igreja e recebe a Eucaristia, ou então passa ali na igreja e ainda consegue ter a missa e participa da missa. É necessário a gente alimentar a nossa vida espiritual. Gente, uma pequena visita, por exemplo, que a gente faz ao Santíssimo Sacramento. Quantas e quantas vezes eu passando assim na frente de uma igreja, eu tenho o costume de fazer o sinal da cruz. Mas às vezes não é só isso. Posso fazer o sinal da cruz, mas se eu tenho um tempinho, eu entro ali na igreja e ao entrar ali na igreja, eu me coloco em oração e diante de Jesus na Eucaristia, eu ofereço a minha vida, penso um pouquinho nas minhas dificuldades, peço ajuda e iluminação. Isso é alimentar a vida com propósito, colocar espiritualidade em tudo. Se a gente vai ficando muito seco, a gente vai se distraindo, por exemplo, da vida de oração, a gente vai se distanciando das coisas de Deus, a gente vai se distanciando dos sacramentos e a gente começa a nutrir a alma com leituras que não são boas, porque a gente se distancia da palavra de Deus. Hoje de manhã eu peguei um desses envelopes, o envelope número 3, e até por isso que não tem mais aqui a mensagem, porque de manhã eu li a mensagem do envelope número 3. Mas hoje, nesse período da tarde, eu quero pegar o envelope número 2. E desse envelope número 1, o envelope número 1, eu quero depositar aqui, ó, aos pés da imagem de Nossa Senhora. E eu vou pedir que essa palavra alimente a espiritualidade, o coração, a alma, de alguém que está precisando dessa palavra. O Senhor tudo pode, o Senhor tudo faz, realiza a sua obra em nós. Senhor, vem meu socorro, restaura-me, fortalece-me, ampara-me, me coloca em pé novamente, Senhor, para enfrentar as lutas do dia a dia. Eu creio, Senhor, eu espero, Senhor, eu confio, eis-me aqui, Senhor. Amém. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas... Às vezes a gente precisa cuidar da mente, às vezes a gente precisa cuidar do coração, outras vezes da espiritualidade, e em alguns momentos a gente precisa cuidar do corpo. Vem comigo, vamos lá. A gente muitas vezes quer agradar os outros. E a gente nem sempre consegue agradar os outros, né? E aí bate aquela tristeza porque a gente se empenha em fazer determinadas coisas na expectativa de que o outro fique agradecido, fique feliz. Quantas vezes o outro não fica nem agradecido nem feliz? Pelo contrário, ainda suspeita que aquele bem que a gente fez foi com algum outro interesse. Quando a gente não teve interesse nenhum, a não ser de fazer o bem. E é claro que nessa hora bate aquela tristeza, né? De você se empenhar tanto, se esforçar tanto,
e perceber que, apesar de todo o seu esforço, aquela outra pessoa não compreendeu aquilo que você fez. Você sabe que muitas vezes a gente quer agradar a Deus, mas se a gente não tiver fé, será impossível agradar a Deus. Por isso que a fé alimentada no dia a dia, pela oração, pela caridade, a fé alimentada dia a dia pela reflexão, pelo encontro com a palavra de Deus, isso vai nos aproximando, passo a passo, do coração de Deus. Nesses dias eu estava assistindo um programa bonito aqui da Rede Vida chamado Vida Melhor. E teve lá uma reflexão que me chamou a atenção. Fala, Cláudia, vai lá. E a Bíblia fala que é impossível agradar a Deus se a gente não tiver fé. Em Hebreus 10, os versículos 35 e 36 falam assim: não percam, pois, a confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Esse versículo, aliás, esses dois versículos, eles nos colocam numa situação de confiança, né? De manter o foco na esperança. E é muito bom que a gente tenha hoje se deparado com esses versículos, porque a gente tem uma tendência humana de falar assim: ai, não está acontecendo, está demorando, ai, desisto. Né? A gente desiste das coisas. Hoje todos os coaches vêm falar assim: foco, não perca o foco, permaneça firme no seu propósito. Mas Deus fala há muito tempo pra gente: mantenha-se firme no meu propósito, persevere, porque se você tiver feito a vontade de Deus, se você tiver andado de acordo com os meus propósitos, de acordo com os meus planos, é assim que Deus diz, você vai receber sim o que eu estou prometendo para você. E olha, a vontade de Deus é maravilhosa. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nem olhos, nem ouvidos, nem viram, nem ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então relaxe, porque Deus tem o melhor para você, tá bom? E assim a sua vida vai ser cada vez melhor. E é tão bonito a gente entender isso. Deus tem o melhor para mim. Pode ser que nesse momento eu não esteja entendendo muito isso. Ou talvez Deus esteja preparando o melhor para mim. Você já viu uma criança quando fica ao lado da mãe falando: mãe, eu quero o bolo, quero o bolo, quero o bolo. Calma, filho, está lá no forno, está sendo preparado. Se essa mãe perde a paciência, abre e já serve o bolo cru, essa criança vai falar: nossa, mãe, não era assim que eu estava imaginando o bolo. Deus sabe o momento certo de agir, de fazer e de fazer acontecer. E a esperança de que o Senhor tem o comando da nossa vida, que nos deixa na mais profunda paz. Que tenho em sua misericórdia. Não tenha dúvida disso, Deus tem o melhor para mim. Você é capaz de falar isso? Mas assim com alma, com o coração? Deus tem o melhor para mim. Bem baixinho no coração, diz assim: Deus tem o melhor para mim. Eu creio, eu confio, eu espero. Amém. Bem. Irmã
Luísa Dia era enfermeira-chefe, trabalhava no laboratório de análises e foi a primeira religiosa a prestar serviço nessa área. Em 1943, durante a ocupação na cidade de Verona, na Itália, a freira trabalhava de madrugada em um hospital que era dedicado aos militares e arquitetou um plano muito original para enganar os soldados nazistas. Todas as noites, por um ano, a irmã Luísa Dia chamava o carro funerário, que era conduzido por uma pessoa de sua confiança, e assim que os caixões eram colocados no carro, a religiosa entrava nele, mas em vez de seguir para o cemitério, era deixada em um hospital local, onde os pacientes civis ficavam internados e lá ela dava continuidade aos exames dos pacientes. Depois da guerra, irmã Luísa Dia continuou dedicando sua vida aos doentes. Por 68 anos, trabalhou no Hospital Borgo Trento e era carinhosamente chamada de o anjo do laboratório. A irmã Luísa Dia terminou sua missão na Terra no dia 7 de janeiro de 2023, aos 104 anos. Mas deixou um verdadeiro exemplo de amor e humanidade para os cuidadores. A freira fez do seu trabalho um propósito de vida para, através dele, chegar ao Senhor. Você vê que o programa de hoje está voltando sempre nessa temática, né? Propósito de vida. O que é que encanta os seus olhos? O que é que faz você acordar pela manhã e dizer a minha vida tem sentido? Durante muito tempo, minha gente, eu pensei que propósito na vida fosse alguma coisa assim, muito bonita, muito encantadora. Por exemplo, eu vou mudar o mundo. Pronto, é um propósito. Até o dia, e isso eu conto no meu livro A Vida é Feita de Escolhas, até o dia que eu fui fazer uma viagem e eu fui para Campo Grande. Indo a Campo Grande num ônibus, eu me lembro que eu sentei ao lado de uma mãe que tinha uma criança grande assim nos braços, sabe? E a criança não tinha os movimentos. Então, eu sentadinho ali no banco, ao lado dessa mulher, com a criança no colo, eu fiquei pensando, gente, deve ser um sofrimento para essa mãe, né? Nossa, eu tenho que falar alguma coisa para ela. E eu me lembro que eu sentadinho assim no banco, eu disse para ela assim, senhora, nem precisa me falar nada, deve ser difícil. Difícil, né? E ela naquele dia disse assim, difícil, moço? É o meu presentinho. É o anjo que eu ganhei dos céus. Eu tenho um anjo comigo. Eu digo no meu livro, A Vida é Feita de Escolhas, eu não sei se você já teve a experiência de ir se sentindo pequenininho, pequenininho, pequenininho. É como se eu estivesse sumindo naquele banco de ônibus. E eu até hoje penso nessa mulher, na bondade do coração dessa mulher, no amor dessa mulher. Uma mãe que acordava todos os dias com um filho sem nenhum movimento e que ficava pensando, o que é que eu posso fazer para que esse anjo tenha conforto? E era uma mulher muito simples, pobre. Mas até hoje, quando alguém me fala assim, ter propósito na vida, eu penso, existem algumas coisas na vida que vão nos ensinando, né? Aquela mulher, aos olhos do mundo, talvez pudesse ser uma simples sofredora. A partir daquele diálogo, eu entendi que ali estava uma vencedora. Uma mulher que, claro que tinha seus sofrimentos, suas lutas, mas colocava tanto amor, que acordava pela manhã e com brilho nos olhos dizia, hoje é dia de cuidar do meu anjo, do meu anjo. Qual é o anjo que você tem na sua vida? E talvez eu esteja falando agora e você fale, é a minha mãezinha. Ô Dalcides, eu cuido de mãezinha. E a mãezinha já fragilizada, quase sem os movimentos. Testemunho lindo que eu tive
quando Fátima veio visitar a mim, Mariana, e ela disse assim: mãezinha, a gente tem um carinho, assim, a gente cuida de mãezinha. E aquilo me tocou a alma, me tocou o coração. Minha gente, é um privilégio poder cuidar de algumas pessoas que são verdadeiros anjos que a vida nos dá. Não só porque nós cuidamos deles, mas porque em oração e pelo exemplo, eles estão cuidando de nós também. Sejam sempre muito bem-vindos esses anjos que a vida nos dá de presente. De presente. O nome desse anjo é mãe. O nome desse anjo é mãe. O nome desse anjo é mãe. Entendeu a mensagem, né? Vem comigo, vamos lá. Deixa eu te mostrar. A mensagem está aqui, né? Nesse envelope 1. E eu queria que essa mensagem fosse uma resposta para alguém que está precisando de uma resposta. A palavra de Deus está dizendo assim, ó. Do livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 2. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Bom demais isso, hein? Aquele que não quer aprender vai ficando cada vez mais fechadinho no seu mundo, no seu jeitinho de pensar. A sua verdade é a única. Aquele que é inteligente, ele quer aprender com os outros. E ele está aberto a aprender com os outros. Aquele que é inteligente, ele quer saber, aquilo que eu faço, tem um jeito mais fácil da gente fazer, um jeito melhor, mais aprimorado. Ele está sempre interessado em dar passos. O tolo, ele acha que ele já sabe tudo. Nesses dias alguém me falou do filho e disse assim: eu estou preocupado com o meu filho. Porque o meu filho, com 16, 17, 18 anos, parece que ele já sabe tudo, ele pensa que sabe tudo. E eu comecei a pensar que muitos pais estão vivendo esse drama, porque existe uma geração que acha que sabe realmente absolutamente tudo. Tem resposta para tudo. Tem dificuldade de ouvir. Uma geração que costuma falar. Você está vivendo isso? Você está vendo isso nessas novas gerações? Claro que tem exceções. Tem filhos que são super dóceis, abertos a ouvir, a aprender com os pais. Mas há uma tendência atualmente. Só que não é só a questão dos filhos, não. Tem pais que não sabem dialogar também porque acham que sabem tudo. Tem professor que acha que sabe tudo, tem aluno que acha que sabe tudo. Tem pessoas que trabalham nos mais diferentes frentes e acham que sabem tudo. Tem amigos nossos que acham que sabem tudo. Mas esqueçamos essas pessoas todas nesse momento e faça a pergunta: você está aberto a aprender com o outro? Porque às vezes eu também acho que eu poderia ouvir mais, que eu poderia falar menos, que eu poderia observar mais e aprender mais com os outros. Que todo orgulho caia por terra, todo orgulho, para que eu possa
estar aberto de alma, de coração, ouvidos abertos, olhos abertos, para aprender. Aprender sempre. A atitude do discípulo que quer aprender e aprender cada vez mais. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Vai sentir uma paz, uma serenidade, uma calma. Respira profundamente e vai tomando posse desses ensinamentos todos que foram sendo trazidos ao longo desse programa. Vem comigo. Alcides, eu te assisto todos os dias às 4h15, 11h30 e à noite. Adoro o seu programa. Quero continuar conversando com você. Obrigada. Que fofa, meu Deus do céu, Elza Aguiar, de Pedregulho, interior de São Paulo. Esse abraço é seu, mas é com todo amor do meu coração. Que Deus te proteja, te ampare. Conta comigo todos os dias. 11 horas da manhã, estou aqui em 4h15 da tarde esperando você, meia-noite. Tchau. Falta um abraço, paz, que falta nos